Olá, estamos começando mais um Rio Grande que dá certo reconstrução. Hoje recebendo Juvir Costela, secretário estadual de Logística e Transportes do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo ao nosso Rio Grande que dá certo, secretário. Obrigado, Osíris, que alegria estar contigo nesse Rio Grande que dá certo, por intermédio da Band, conversando um pouquinho com as pessoas que vão nos acompanhar, para que a gente possa falar um pouquinho dessa reconstrução do nosso Rio Grande. Que é fundamental. Passamos pela maior tragédia climática da história do Rio Grande do Sul, impactando vidas, estruturas, e há um grande desafio pela frente. Em rodovias, em ferrovias, em acessos, em pontes, a sua pasta está diretamente associada a isso. Foi lançado um plano de reconstrução, tem 30 obras prioritárias, mas muitas outras já foram feitas. Eu lembro do mapa que foi instalado pela Secretaria, com todos os pontos de rodovias e pontes no estado do Rio Grande do Sul. Era coalhado de pontos vermelhos, hoje já reduziu bastante. Qual é a situação hoje no estado do Rio Grande do Sul, secretário? Na verdade, Osíris, nós, bem como tu disseste, nós iniciamos lá desde o ano passado. Começamos lá na metade de junho de 2023, onde tivemos já as intempéries no estado do Rio Grande do Sul. Teve a de setembro forte, Teve a de setembro a forte, tivemos a do início do ano e principalmente essa abril, né, que pegamos aí final de abril e maio. Isso. Esta, na verdade, Osíris, eu costumo dizer que não foi uma inundação, foi um caos no estado do Rio Grande do Sul. Vejam bem, de 497 municípios, Osíris, 478 foram afetados diretamente, ou seja, 95% do estado do Rio Grande do Sul foi afetado, ou por perda total de pontes, estradas. Nós tivemos danos em aeroportos. O aeroporto de Porto Alegre, mesmo sendo aeroporto federal, hoje concedido, mas nós tivemos impacto nos aeroportos, nas ferrovias, em pontes, estradas. Então, assim, é um impacto, sim, que nós vamos ter e vamos reconstruir esse Rio Grande. Nós temos aí várias regiões, são 5 principais: Vale do Taquari, o Vale do Rio Pardo, a região central, próxima a Santa Maria, região metropolitana, Porto Alegre e um pedaço também da região sul, né? Mas o plano estipula, trabalha em cima de 30 obras principais. Como é que foi construído isso, secretário? Na verdade, nós tivemos alguns estudos, né? Exatamente, coordenados também pelo DAIR, com a Secretaria também de Reconstrução Gaúcha do Estado, meu colega Pedro Capelupi, nós e planejamento, enfim, uma equipe de governo coordenadas. E o olhar do governador. Coordenados pelo governador, pelo vice-governador. Por que, Osíris? Veja bem, se nós temos no estado do Rio Grande do Sul praticamente aí 13 mil quilômetros de rodovias, desses 13 mil quilômetros, 8.500 quilômetros rodovias estaduais impactadas. Destas, mais de 5 mil quilômetros de rodovias federais. Fora as 10 pontes estaduais que nós perdemos, na sua totalidade. 10 pontes, que ligam regiões, ou seja, desde ponte de 320 metros até 60 metros. Então, veja bem, acabando deixando algumas regiões totalmente isoladas. E isto vale não apenas para a ponte, mas rodovias. Como nós chegamos nisso? Bom, agora o senhor contou com o Exército aí na parte emergencial, né? Sim, nós tivemos... Para os vãos menores tem as pontes pensas, né? Nós tivemos algumas questões do Exército, né? Outras onde o DAIR também procurou, né? essa agilidade, vamos dizer assim, não tanto nas pontes, mas nas estradas, fazendo aí praticamente hoje 76% das estradas totalmente bloqueadas hoje estão liberadas, ou seja, de 100%, 76%, mais de 76% delas já liberadas. E onde não tem roteiro alternativo, né? Rotas alternativas, roteiros alternativos. Mas veja bem, como nós chegamos nas 30, que nós chamamos assim, prioritárias. E eu costumo dizer, a obra prioritária é a que tu mora nela. Todas são prioritárias. É onde tem a residência, a minha empresa, onde eu vivo com a minha família, todas são. Mas é importante que se diga, porque nós temos um estudo técnico, que é o que nós chamamos de VDM, volume diário médico. Quantos volumes de veículos, caminhões, cargas, produção passam nessas rodovias? Nós tivemos rodovias e temos rodovias que passavam 10 mil veículos, 20, 30 mil veículos e foram impactadas. Outras rodovias que passam 1.500. Foram enfim, com a água. Exato. Então, pegamos o que a gente chama de coração, que são aquelas que ligam regiões, norte ao sul, enfim, a região missioneira, a Grande Porto Alegre, enfim, o estado do Rio Grande do Sul, nesse estudo, exatamente, inclusive usando o IPH, por intermédio da universidade, que Instituto aponta... de Pesquisas Hidráulicas. Tudo pesquisa hidráulicas, exatamente apontando quais as rodovias que são
importantes e essenciais para que o Estado permaneça interligado, para que o cidadão possa sair da região missioneira e chegar à capital, ou sair, quem sabe, da capital até a região sul, e isso vale para todas as regiões. E isto apontou para nós 30 rodovias. Estas são essenciais, entre outras, mas essas, para que a gente faça o que a gente chama de contratação emergencial. Aquela que a gente tem a data de início, meio e fim da obra. Não há tempo, Osíris, para esperar mais tempo. Tudo é emergência. Tudo é emergência. Exatamente isso. Vem o fundo, onde o governo federal, com a medida provisória hoje, a gente vai poder se fazer a utilização do não pagamento da dívida, e essas obras já estão em fase de anteprojetos e em fase de conclusão para contratação, tanto de pontes como estradas, para que possamos começá-las este semestre e concluí-las até 2025 na sua totalidade. São muitas obras, é uma operação emergência. A gente tem capacidade de engenharia no Estado, de empresas suficientes para tocar esses canteiros de uma forma célere? Nós temos observado, Osíris, que nesses editais, empresas de fora do Estado estão aqui participando de obras no Estado do Rio Grande do Sul. Nós tivemos obras de Fortaleza, empresas que vieram aqui, se colocando à disposição, com capacidade de execução. Com capacidade de execução. Algumas outras que se apresentaram numa análise técnica perante o edital de não ter a capacidade, porque o corpo de engenheiros, ele faz essa avaliação da capacidade da empresa também executar e das garantias que a empresa tem que ter para garantir a execução dessas obras. Nós estamos falando de canteiros pesados. Exato. Né? São canteiros obras grandes. São obras, Osíris, que vai de 4, 5 milhões a 200 milhões. É muita então, coisa. Veja bem, a expectativa desta recuperação só de estrada, Osíris, dentro de um estudo, ele chega na ordem de 3 bilhões de reais para estradas. 3 bilhões de reais. Então, assim, é muito trabalho a se fazer e, claro, com uma equipe técnica de governo, coordenado pelo governador, pelo vice-governador, com esta parceria muito também, a se dizer, por parte dos prefeitos municipais e da iniciativa privada, que vem não apenas colaborando, mas também se colocando à disposição para contribuir com o seu Estado. Agora, o senhor falou do IPH, Instituto de Pesquisas Hidráulicas, a URGS, já estiveram aqui conosco também no Rio Grande Reconstrução, que é uma parceria fundamental na medida em que algumas obras têm uma dificuldade muito grande, porque além da ponte tem que se levantar a estrada, por conta de que o rio mudou, a caixa do rio mudou e tem que se levantar a estrutura toda. Tem uma dificuldade a mais, por isso o IPH, né? Exato, o IPH, na verdade, ele traz também o que nós chamamos de que é a questão da resiliência climática. Ou seja, vou te dar um exemplo apenas para quem nos acompanha. Nós tivemos uma ponte levada entre Arroio do Meio e Lajeado. Uma ponte, inclusive, hoje, por concessão da EGR. Uma ponte de 150 metros. Foi levada. E ela está já em fase de reconstrução, já a empresa contratada já executando a obra. E, aliás, esta é uma ponte que muitos ainda talvez duvidem, Osíris, que em 6 meses nós contratamos a empresa e vamos entregar a obra. Muitos perguntam, mas como, secretário? Sim, o governador disse, secretário, eu vou te cobrar essa obra. Claro, no sentido de cobrança, por quê? Nós entendemos que estas obras de resiliência, ela não pode ser, estou vendo, vamos ver, quem sabe... E quando? Não, ela tem que ter início, meio e fim. Então, esta obra, a empresa, quando assinou o contrato, ela sabia que assinando o contrato, há cerca de 40 dias atrás, ela tem até 25 de dezembro para me entregar uma ponte 150 para o Estado do Rio Grande do Sul, 150 metros, por 10,70 de largura, com acostamento para pedestre e ciclista numa das laterais. É concreto isso? É um desafio concreto. E veja bem, por que isso? Porque a resiliência climática, porque o que a gente chama de cota de inundação, ela foi elevada 5 metros acima da cota. Então, veja bem... Então, a ponte tem que subir, não pode ser aquele leito original. Não, tem que subir. E se vai subir a ponte, tem que subir a estrada. E alongar, né, Osíris? Porque, veja bem, se tu tinha uma ponte de 80 ou 100 metros, além de tu perder as cabeceiras, porque o leito do rio acabou avançando, e há muitas vezes, inclusive, mudando o leito, o trajeto ou o traçado do leito do rio, e o que vai ocorrer com isso? Se nós manter a ponte ao nível que está, nós, o gaúcho, vai ter que aprender a conviver com o novo sistema climático do Estado, não temos dúvida disso. Mas torcemos para que daqui a muitos séculos não tenhamos novamente uma inundação, um caos nessa magnitude. Mas vamos imaginar que possamos ter, e pode ocorrer. Tem que estar Veja preparado. bem, tem que estar preparado e por isso as obras, elas têm que estar prevendo
para que não percamos as obras que nós vamos estar fazendo. E, ao mesmo tempo, se nós colocarmos a ponte ao mesmo nível e tivermos, e tomara Deus que não tenhamos, novamente um sistema climático a esse nível, vai nos levar à ponte novamente. O IPH do Instituto, exatamente da URGS, aponta que o quê? Acima deste nível de cota, de cheia, eleva tantos metros, imaginando no mínimo 100 anos à frente. O olhar Ou seja, técnico. O olhar técnico. Aí a engenharia, o técnico, a geologia, fazendo com que a gente aumente o quê? A elevação da ponte. E se tu elevar a ponte e não aumentar ela, ela vai ficar uma ponte, imagine em lomba. Sim. Imagina tu subir uma ponte, sobe, desce. Então, quando tu mantém a ponte, é física, tu aumentou o comprimento da ponte, obviamente, se ele para não ficar em curva. Porque ali vai passar caminhão, vai passar tudo. Exato. Tonelagem, é uma ponte de 45. Isso é um olhar para todas as obras, em especial. Todas as obras. Isso a gente vale não foge mais desse roteiro. Não foge mais. Hoje as obras, a resiliência de adaptação é exatamente nesse sentido. Principalmente aonde nós tivemos inundação. É onde a água passou. Nós tivemos rodovias, a 130, Osíris. Aqui, Mariante, Venâncio, Sim. Cruzeiro. Nós temos um trecho que ainda está interrompido. É a estrada de chão. Ela sumiu, Osíris, na beira do rio. Não existe mais a rodovia. Se tu fores hoje para Cruzeiro, num determinado trecho dela, do quilômetro 30, tu vai passar na rodovia, não tem mais rodovia. O rio levou, não existe. Inclusive, nós vamos ter que fazer um novo traçado por alguns quilômetros. Por quê? Porque o leito do rio, por exemplo, Taquari, subiu na cota de cheia, o nível do leito a mais de 30 metros. Engoliu tudo. Engoliu tudo. Levou residências, levou, enfim, a vida das pessoas. Além da vida em si, que infelizmente nós não vamos mais recuperar, levou que as pessoas construíram durante uma vida inteira. Perderam a sua carteira de identidade, a sua história de família, de vô, de pai, de irmão. Enfim, isso não se recupera. Pois bem, o Estado do Rio Grande do Sul vai, no mínimo, ter que devolver às pessoas o direito de ir, de vir, de ter a sua casa. Aí é uma rodovia nova com um trajeto novo. Exatamente isso. E aí são investimentos que ultrapassam 100 milhões de reais. Falar mais disso em seguida, a gente está conversando com o secretário Gilvério Costello, de Logística e Transportes, o novo plano com 30 obras prioritárias, mas com um olhar especial associado ao Instituto de Pesquisas Hidráulicas para esses novos desafios climáticos. Vamos fazer um breve intervalo no nosso Rio Grande que dá certo, reconstrução. Nós já voltamos e você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo reconstrução, hoje recebendo o secretário Gilvério Costello, da Secretaria Estadual de Logística e Transportes, falando do plano de rodovias e, sobretudo, da reconstrução do estado do Rio Grande do Sul. Secretário, vamos falar um pouquinho de aeroportos. Nós temos aí uma passagem pela Infraero de Canela e Torres, mas é um momento, sobretudo, com o bloqueio, infelizmente, do Salgado Filho, da potencialização dos nossos aeródromos regionais. Como é que isso está sendo construído, secretário? Verdade, Osíris, essa é mais uma questão do que nós chamamos dos modais, né? Ligando aqui as questões dos modais em virtude do fechamento do nosso aeroporto Salgado Filho, aeroporto internacional, e que acabou... Que é terrível, deixa eu dizer que eu passei por isso, eu tive que ir para São Paulo e você ia a Santa Catarina fazer 5h30, depois voltar, pegar o carro, pegar a estrada de volta. Nossa, é um desafio, é uma epopeia e todo mundo está tendo que passar por isso, porque os voos da base, por mais que se ampliem, são limitados. Né? Exatamente, veja bem, nós temos a questão da base, nós temos o aeroporto de Caxias, né? E aí não falando da região mais que leva para a região missioneira, poderia falar de Santo Ângelo, poderia falar de Passo Fundo, mas para a região, mas enfim, é essencial exatamente do que o governador tem dito, que a gente possa potencializar os nossos aeroportos também, que é o caso, por exemplo, de Canela e Torres. Canela e Torres, nós Torres é 1.650 metros? 1.650 metros. Canela 1.350. 1.350, sim. Mas nós podemos receber, por exemplo, nos ambos aeroportos, desde o ATR, né, como também do A320 e o Boeing 737. Sim. Por quê? Porque são... Torres desce o Boeing. Exatamente. Torres já é diferente, é uma pista de quase 1.700 metros. Então, o que leva a isso? O governador teve especialmente com o ministro, inclusive também não apenas com o ministro, mas também falando sobre essa questão da Infraero, da viabilidade. A Infraero notificou, se posso chamar de notificação, o interesse para o Estado do Rio Grande do Sul de assumir essa questão toda aí da gestão, tanto do aeroporto de Canela como de Torres, aliás, incluiu inclusive o aeroporto de Vacaria, que também tange a questão município, governo federal. Que tem pista longa também. Tem pista longa, uma excelente pista também, Vacaria. Mas o que determinou o governador? Já documentando,
né, não apenas o Ministério, o próprio ministro, mas também a Infraero, de que sim, o governo já fez a notificação, devolvendo a outorga para o Ministério, e então o Ministério repassando para a Infraero, totalizando aí entre início e novos voos, entre 20 e 45 dias. Já estamos já no trâmite, o ofício já está com o Ministério, esperamos aí que já no decorrer de agosto, início de setembro, possamos ter voos já para Torres e Canela, já com a TR-72 na cidade de Canela, que é essencial, inclusive, não apenas para o turismo, mas para toda a região, Serra, as Hortênsias e Torres, né, Osíris? Imaginam quanto seria importante o Boeing. Com certeza, né? E aí você pode descer em Torres e subir a Rota do Sol também para ir para a Serra, tem tudo isso, porque o impacto no turismo da Serra é violentíssimo. O litoral. O hub vinha do centro do país, do Nordeste, via Salgado Filho. Com certeza. E esse hub não está vindo, né? Esses turistas não estão vindo já há algum tempo. Sim. Essa é a questão. E essa roda da economia tem que ser retomada, tem que voltar. Né? Agora, a Infraero vai entrar também com os recursos, justamente para dotar esses dois locais, Canela e Torres, da estrutura suficiente. Né? O governo do estado já vem investindo por intermédio da secretaria, já tínhamos lá 2 milhões de reais, não apenas no aeroporto em si, no telhado, na reforma, né? Mas também mais 9 milhões liberados pelo governador para que se façam investimentos necessários no cercamento e toda a infraestrutura. E agora, claro, com a Infraero assumindo, ela passa a ter um investimento, não apenas da instalação do PAPI, da estação meteorológica. Servidores lá, né? Servidores, então o Corpo de Bombeiros, há toda uma questão técnica e logística para o aeroporto de Torres, que é fundamental, juntamente com Canela, porque não apenas o turismo da Serra, das Hortênsias, mas de Torres e de toda a região litoral e para o estado do Rio Grande do Sul, porque em curta distância. Sim, claro. E claro, com o aeroporto talvez tendo aí parte dele funcionando em outubro, o internacional, nós já temos que nos antecipar para que mantenhamos, após a abertura do Salgado Filho, também os aeroportos internos funcionando. Agora, outros estados têm, São Paulo tem Congonhas, Guarulhos, Viracopos, né? Rio de Janeiro também tem 2 aeroportos. E Minas Gerais tinha Pampulha, fez Confins. O futuro é do Rio Grande do Sul com o Salgado Filho e mais um, né? Seja Vila Oliva, seja Torres, mas tem que ter mais um de grande porte, o senhor não acha? É fundamental, não tem dúvida nenhuma, Osíris. Veja bem, nós temos aí a questão de Caxias, onde o governo do estado já se comprometeu, o estudo de viabilidade já está pronto, exatamente nos acessos que leva para o futuro aeroporto da Vila Oliva. Mas nós sabemos que a Serra tem um problema que se chama neblina. Neblina. E veja bem... Que não tem em Torres. Exatamente isso, Osíris, que nós não temos em Torres. Então, assim, nós podemos ter o Vila Oliva, ter o Salgado Filho e, por que não, termos Torres. E, se possível, ampliar os demais. E é exatamente o que o governo do estado vem trabalhando, para que tenhamos a sequência, não apenas porque não temos o Salgado Filho, é para termos o Salgado Filho e os demais aeroportos como opção. Agora, o Vila Oliva já tinha projeto, inclusive, eu acho que está em nível federal. Sim. O senhor vem fazendo esse acompanhamento, eu sei que é um custo muito grande, mas tem que, em algum momento, iniciar esse processo, né? Sim, nós já estamos aí nesse processo todo, inclusive a Prefeitura já vem fazendo investimentos, já tivemos parte dos recursos liberados pelo governo federal, o Estado coloca lá praticamente mais de 200 milhões, ou aproximadamente por causa das estradas, temos pontes, tem ligação, quem leva para Canela, quem leva para Gramado, enfim, são investimentos, pode-se dizer assim, de nível na ordem de 200. Se pagam, porque dali não vem só passageiro, vai vir carga da Serra. Com certeza, é fundamental, então será um segundo aeroporto, se posso dizer assim, internacional, porque não tenho dúvida nenhuma. Agora nós temos o que a gente menciona, são algumas questões que são possíveis e teremos que avançar. E veja bem, o aeroporto só do governo federal tem uma estimativa de mais de 400 milhões de reais de investimento. Quem sabe buscar PPPs, iniciativa privada, exatamente para que tenhamos esta agilidade. Porque senão podemos levar 3, 4, 5, 6 anos, ou quem sabe, né, para que tenhamos o aeroporto de Caxias. Então é fundamental. E um aeródromo desses potencializado, ele é indutor econômico da região. Né? Muda a região de Torres, né? Que já é uma cidade grande, sim, já tem vida própria, né? Muda a Canela também e muda a região serrana ali de Vila Oliva também. Né? Com certeza, Osíris, e essa capacidade de recebimento o Estado tem, o que nós chamamos aqui de incentivo do combustível querosene. Sim. Quanto maior o número de voos que a empresa faz, menor o índice de ICMS que ela paga sobre a tributação do combustível querosene. Ele pode chegar desde 12 a 0,
de acordo com o número de voos que ele faz interno e inclusive voos diretos, como nós temos por algumas companhias para São Paulo, voos diretos, e que podemos ampliar. E tomara, Osíris, que além da Latam que nós temos, da Gol, da Azul, tenhamos outras empresas, como tem aparecido, interessadas a vir aqui no estado do Rio Grande do Sul fazendo voos, não apenas internacionais ou nacionais, como também voos internos. Vai vir do Uruguai, vai vir da Argentina, aerolíneas, vai ter interesse de vir direto para a Serra, vir direto para o litoral até, né? Imagina no verão o que isso representa, né? É verdade, então, toda a região litorânea. Vai potencializar bastante, né, a partir do turismo, do comércio e tudo mais, né? Vamos voltar a falar de estrada, secretário. O senhor tem um desafio gigantesco nesse processo todo. Esses recursos, além do governo federal, dotação orçamentária, como é que está sendo construído isso? O governador Eduardo determinou algo que para nós é fundamental, Osíris. Nós tivemos aí mais de 8 mil quilômetros de rodovias afetadas. Mas não esqueçamos, mais de 8 mil quilômetros de rodovias estaduais afetadas. Então, assim, rodovias que nós havíamos concluído no primeiro mandato e vamos ter que refazer, se não na totalidade, parte delas. Agora, é importante que se diga algo determinado e já dito pelo governador. As obras em andamento, elas continuam e não paralisam. Ou seja, o que nós começamos canteiro antes aberto do caos, segue. Antes do caos, o que nós iniciamos antes do caos, ela permanece e vai ter que concluir no prazo. Mesmo que, em virtude das chuvas, do clima, ela pode atrasar 30, 40, 60 dias, mas não vai atrasar um ano, não vai atrasar meio ano. Então, mantenhamos as obras em andamento e façamos a recuperação do Estado, que é exatamente o que a gente construiu o fundo. Que é aquilo, a dívida, ao invés de nós pagar agora, Sim. ao invés de ir para lá, o dinheiro fica aqui. Vai para o fundo, se contrata e se usa para recuperação e entregar melhor que estava. Ou seja, as estradas que nós perdemos, nós vamos refazê-las. Não tenho dúvida nenhuma, mas vamos refazer e deixá-la melhor que estava, buscando melhorar a infraestrutura do Estado. Nós estávamos em 17º, chegamos a estar no ranking das infraestruturas do Estado. Fomos lá para 7º. Então, assim, 16º para 7º, melhoramos o índice do Estado do Rio Grande do Sul. Talvez agora percamos um pouco disso, Sim. mas posso garantir, Osíris, 2025, com certeza, o Estado será outro. Em muitos setores ele vai voltar mais pujante, mais forte. O povo gaúcho tem isso, é um povo aguerrido. O hino diz isso, Sim. É bravo, aguerrido, é forte. Eu não tenho dúvida nenhuma que nós vamos reconstruir nosso Estado. Com certeza. A gente está conversando com o secretário Juvir Costela, de Logística e Transportes. Vamos fazer um breve intervalo, retornamos em instantes, você fica conosco. Estamos retornando com o Rio Grande que dá certo reconstrução, recebendo hoje o secretário Juvir Costela, secretário estadual de Logística e Transportes. Secretário, uma obra que, ao seu ver, é emblemática nesse processo todo. O senhor que conhece o Rio Grande, sabe tudo o que aconteceu no estado, com a maior tragédia climática do estado do Rio Grande do Sul. Qual é a obra que para o senhor é emblemática nesse momento? 2 pontos, Osíris. Uma é uma rodovia, IRS 129, entre Vespasiano e Mussum. Uma erosão com mais de 100 metros de comprimento, com mais de 16 metros de largura, com mais de 60 metros de profundidade. Para quem nos acompanha, imagine um campo de futebol. Um campo de futebol pode ser da Arena, pode ser do Olímpico, do antigo Olímpico, né? Sim. Pode ser do Beira-Rio, pode ser lá do Juventude, do Caxias, não importa. Sim. Um campo de futebol... Até do Aimoré. Até do Aimoré, isso. Cabe dentro do buraco. A erosão que nós tivemos na RS 129 entre Vespasiano e Mussum. Esse é o tamanho da erosão que nós tivemos num trecho, que está sendo já executado e que acredito que no máximo, entre 60 e 90 dias, terá concluído a obra. Mas eu imagino o tamanho dessa obra, né? É, o tamanho dela. Porque é um desafio de engenharia gigantesco. Gigantesco. E uma outra, se tu me permite, uma Claro. ponte. São Valentim e Santa Teresa, uma ponte de 320 metros que foi levada como se fosse uma folha de papel tirada no meio Santa Teresa que foi destruída, né? Foi destruída. Completamente. Rocaçari, Santa Teresa, Mussum, com 3, 4 enchentes em um ano. Então são duas obras que acabam, poderia citar muitas, mas eu acho que estas representam tanto uma ponte como também As duas têm cronograma? As duas cronograma já. O senhor espera entregar quando? A obra em 60, no máximo 90 dias da RS 129, a Ponte São Valentim já está sendo licitada e, aliás, nessa próxima semana vamos ter a abertura do envelope para saber a empresa vencedora. Secretário, o que é fundamental para a reconstrução do Rio Grande? Otimismo, muito trabalho, perseverança e acreditar que é possível. Eu sou um cidadão, Osíris, tu me permite, 65 anos de idade, 49 anos de vida pública e acredito no que faço.
acredito. E ela não é minha obra, ela é nossa, Osíris. Ela é tua, ela é minha, da população gaúcha. Ela é essencial. E para reconstruir nosso Rio Grande, ele tem que ter a participação de todos nós. Ela não pode ser de alguém, ela tem que ser nossa. Ela tem que ser do governo, ela tem que ser do cidadão, do empresário, não importa quem. É fundamental o foco e que saibamos o tamanho da nossa responsabilidade. Não há tempo para se discutir política, espaços e de que forma, trazendo resultado. O cidadão não tem tempo para esperar o tempo para ver a sua solução. O homem público tem que dar resultado. E é esse o meu foco, fazer a minha parte. Isto me permite, claro. Eu tenho um neto de 8 anos de idade. Quero mandar um abraço. Qual Henrico. Henrico, 8 anos de idade. Eu quero que quando ele tiver 30, 40, e se Deus permitir, eu quero estar ainda aqui, ele possa dizer, o meu avô ajudou a mudar esse Rio Grande. Aí já valeu a pena. Com certeza. Sairemos mais fortes e os processos de Estado, burocracia, seriam menores, mais conjuntos, né? Mais céleres, com certeza. Verdade, né? que possamos aprender. O que está sendo feito em modo emergência, em tempo recorde, nessas obras todas. Verdade. Secretário Juvir Costela, obrigado pela presença conosco, força no trabalho, conte sempre com os nossos microfones. Muito obrigado, é um prazer sempre estar contigo, Osíris. Que Deus abençoe e nos dê força e energia para superar, que com certeza vamos fazê-lo. Bom trabalho. O Rio Grande que dá certo reconstrução vai ficando por aqui. Obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima semana.